Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria, não tão como de costume, né? Hoje eu vim passar o fim de semana com a minha família na praia, então o vídeo vai ser um pouco diferente, eu não tenho um lugar para gravar, eu não consegui arrumar, né, um espaço aqui para fazer uma gravação legal para vocês, então eu vou focar principalmente no áudio, né? Eu vou mostrar os quadros normais aqui para vocês, mas eu vou mostrar principalmente o áudio. Eu vou incluir algumas coisinhas aqui para vocês, mas o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Então, vamos lá! Então, pessoal, como vocês sabem, eu sou o Felipe aqui do canal Triplo F, também lá do canal Guerra dos Streamings. Esse final de semana também foi recheado de grandes números, grandes lançamentos. Obviamente, Moana 2 novamente na liderança, com uma queda talvez maior do que o esperado, como vocês vão ver aqui no decorrer do vídeo. Então vamos continuar, né? Agora eu vou falar com vocês a respeito do segundo filme de Moana. Como eu falei para vocês no final de semana passado, o filme foi um grande fenômeno e continua trazendo muito dinheiro. O filme continua sendo um sucesso absoluto, apesar da queda ter sido sim um pouco mais acentuada do que o esperado, porque não só a queda foi de 63%, para um segundo final de semana de 52 milhões, como o primeiro final de semana teve uma performance acima dos 200 milhões de dólares, mesmo que essa queda de 63% seja somente com relação ao final de semana, né? Porque no final de semana passado a gente teve o Dia de Ação de Graças, né? Que foi um final de semana de 5 dias. Mas o filme já atingiu 600 milhões de dólares. E o filme, curiosamente, chega a exatamente 300 milhões de dólares nos Estados Unidos e 300 milhões de dólares fora dos Estados Unidos, para um total de 600 milhões de dólares, e tudo isso com um orçamento de 150 milhões. Então o filme já é extremamente lucrativo, o filme já é um dos grandes sucessos do ano, mesmo que ele ainda tenha uma longa jornada pela frente. E eu atualizei aquela lista de todas as sequências da Disney, e mesmo que a Disney ela seja famosa por lançar muitas sequências de Star Wars, muitas sequências da Marvel, muitas sequências das animações da Pixar, curiosamente as animações da Disney não são tão frequentes assim lançarem sequências, né? Somente 5 animações até hoje, incluindo Moana 2, foram sequências lançadas nas salas de cinema com lançamento mainstream. O primeiro lançamento que foi uma sequência foi Bernardo e Bianca na Terra dos Cangurus, de 1990, que fez 27,9 milhões de dólares. Depois Fantasia 2000, que fez 90 milhões de dólares. Depois Detona Ralph, né, ou Ralph Quebra a Internet, que é o Detona Ralph 2, 529 milhões de dólares. Frozen 2, porque realmente não tinha como a Disney não fazer uma sequência de Frozen, porque o filme virou um fenômeno absoluto, principalmente entre as crianças. Frozen 2 fez 1,4 bilhão de dólares, e agora Moana 2, em só 2 finais de semana, já chegou à marca de 600 milhões de dólares. Então o filme está tendo uma performance sensacional, e entre as maiores aberturas de animações, né, só atualizando aqui para vocês, Os Incríveis 2 abriu com 182 milhões e no segundo final de semana fez 80 milhões. Divertidamente 2 fez 155 milhões e no segundo final de semana fez 100 milhões de dólares. Então, um segundo final de semana absurdamente grande. Super Mario de 146 para 92, Moana 2 de 135 para 52, Procurando Dory de 135 para 72 milhões, Frozen 2 de 130 para 85 milhões. Então, duas observações que a gente pode fazer nesse momento. A primeira é que o filme teve uma queda bem mais acentuada do que outras animações que tiveram estreias na mesma categoria, só que uma coisa que tem que ser levada em consideração também é que o filme teve uma abertura historicamente alta de 225 milhões de dólares no primeiro final de semana, se a gente incluir o Dia de Ação de Graças. Então mais pessoas conseguiram assistir na primeira semana, o que ajuda a ter uma queda mais acentuada no próximo final de semana. Então não diria que é algo muito esquisito, né, essa queda um pouco mais acentuada de Moana 2. Resta a gente ver como vai ser daqui para frente, se no próximo final de semana o filme conseguir mais 40, mais 30, o filme pode ter pernas muito longas e o resultado pode vir a ser muito positivo.
Aqui as maiores aberturas do ano: Deadpool e Wolverine, né, que abriu com 211 milhões e chegou a 1,3 bilhão. Divertidamente 2, que abriu com 154 milhões e acabou com praticamente 1,7 bilhão. Moana, que abriu com 135 e já está com 600 milhões. Wicked, que abriu com 114 e já está com 455 milhões de dólares. Depois, Beetlejuice, que está com 450 milhões, com uma abertura de 111. E Duna, parte 2, com 82 milhões de abertura e 709 milhões nas bilheterias. Só que aqui eu fiz a adaptação, né? Se a gente considerar o feriado inteiro, a maior abertura seria justamente a abertura de Moana 2. Na segunda posição ficou o filme Wicked, que teve uma queda menor do que de Moana 2, e hoje já chega a 320 milhões de dólares em território americano. E essa é a evolução semanal do filme Wicked, né? O filme abriu com 164 milhões, teve um aumento de 195 milhões para 359 e agora um aumento de mais 96 milhões para 455. Então o filme tem potencial para chegar até a casa dos 700 milhões se ele continuar tendo uma performance muito boa, e o filme conseguiu inclusive melhorar a sua performance no mercado internacional, porque no final de semana passado o filme tinha 74% da bilheteria em território americano, agora caiu para 70%, o que quer dizer que o filme teve um avanço no mercado internacional. Agora ele já está ganhando de Twisters nesse sentido, mas ainda está um pouco atrás de Beetlejuice. Beetlejuice, 3 grandes filmes que ficaram bem aquém das expectativas no mercado internacional. Vocês podem ver que o filme fez 320 milhões em território americano, então se ele tivesse feito a mesma coisa no mercado internacional, ele já estaria praticamente com 650, quase chegando em 700 milhões, mas ele ainda está com 455. E aqui, comparando com outros grandes musicais, mas a gente tem Mamma Mia com 611 milhões, filme que pode ser ultrapassado por Wicked se o filme continuar tendo uma performance positiva. La La Land já vai ser ultrapassado no final de semana que vem. Os Miseráveis com 442 já foi ultrapassado. O Rei do Show está com 469 e Grease com 396. Mas Grease é um filme muito mais antigo, então, obviamente, o mais relevante no seu ano de lançamento nessa lista é justamente Grease. Na terceira posição ficou Gladiador 2, que teve mais uma queda acentuada. O filme continua indo bem, né, ao redor do mundo, mas em território americano a situação é um pouquinho diferente. E o Gladiador 2 do Ridley Scott chegou a 368 milhões de dólares, né, com um final de semana com uma queda de 60%. O filme fez mais 12,5 milhões de dólares, que é um resultado positivo, né? O filme teve um orçamento meio questionável, cada fonte fala uma coisa, mas o filme conseguiu um avanço satisfatório, né, digamos assim. Eu não sei qual era a expectativa do estúdio, né? O filme teve uma abertura de 55 e chegou a 368 contra 451 milhões do seu antecessor, só que lá no ano 2000, então o resultado do filme foi muito maior se a gente fizer um cálculo aí, né, um ajuste pela inflação. Então não acho que o estúdio, né, esteja satisfeito com o resultado de Gladiador 2, imagino que eles tinham uma expectativa mais alta, mas não dá pra gente dizer que o filme foi um grande fracasso ou está sendo, né, um flop ou nada do tipo, porque ele continua trazendo um dinheiro razoável e ele já conseguiu dobrar o seu orçamento, mesmo que o orçamento, como eu disse, seja bastante questionável a essa altura. Na quarta posição ficou o filme indiano Pushpa Parte 2, né, The Rule. É um filme, os nomes são sempre bem complicados, o filme fez 9,3 milhões de dólares, um resultado muito satisfatório para um filme estrangeiro, né, digamos assim, que não é um gênero que normalmente faz muito sucesso em território norte-americano. E vocês sabem muito bem que é sempre muito difícil conseguir os números aí, né, de filmes indianos, então eu consegui fazer a tradução aqui do valor, né, para o orçamento de 59 milhões de dólares, que é um orçamento muito alto, mas o cálculo é diferente, não dá para a gente saber exatamente como eles fazem os cálculos por lá, porque muitos dos filmes que são sucessos na Índia, se a gente fizer o cálculo que a gente faz aqui, né, nos filmes do Ocidente, né, digamos assim, muitos filmes não seriam considerados lucrativos, mas eles têm sequência, tem 2, 3 filmes, então os cálculos são bem diferentes. O filme chega hoje
a 9,3 milhões de dólares, com seu lançamento somente no mercado norte-americano. E na quinta posição, mais uma vez, ficou o filme Red One, estrelado pelo The Rock. O filme teve uma queda tímida, uma queda boa de 47%, mas ele teve finais de semana muito ruins até o momento, então o resultado continua não sendo satisfatório. E Red One é um filme natalino, um filme que, como vocês sabem, é do The Rock. O Dwayne The Rock Johnson está em um momento muito crítico aí da carreira dele, está num momento divisor de águas aí, possivelmente, porque parece que aquela estratégia dele, aqueles filmes que ele fazia sempre não estão funcionando mais como funcionaram alguns anos atrás, mesmo que as grandes bilheterias deles todas foram em grandes franquias, tirando Jumanji, que acabou se tornando uma grande franquia e que já era uma franquia, porque já tinha um filme anteriormente. Só que uma coisa que a gente não pode esquecer é que se trata de um filme da Amazon. Então é um filme do Prime Video que foi lançado nas salas de cinema, sendo que o plano era nem ter um lançamento. Então o estúdio gastou com a distribuição, tudo bem, mas o filme continua tendo um resultado de 163 milhões de dólares, no acumulado ali, digamos assim. Então mesmo que 70, 80 milhões fique na mão da Amazon, já é um pouquinho ali para pagar o orçamento. O filme não deixa de ser um flop gigantesco, em termos de bilheteria, mas não dá para a gente ignorar que o filme foi produzido para um serviço de streaming. E se a gente olhar o gênero de filmes natalinos, não é um gênero gigantesco em live action, porque os grandes filmes de Natal são todos filmes mais antigos, Esqueceram de Mim fez 476 milhões de dólares, o Grinch fez 346, Simplesmente Amor fez 250 milhões, Um Duende em Nova York fez 228 e Red One fez 163. Óbvio que tem vários filmes aí no meio, mas eu peguei alguns dos grandes clássicos natalinos para mostrar para vocês aqui. Só que o que a gente não pode esquecer também é o orçamento de Red One, que é muito maior do que de outros desses filmes. Por exemplo, o filme do Elfo, do Duende em Nova York, dava para eles fazerem 7 filmes aí com o orçamento de Red One. E uma curiosidade rápida para vocês, na sexta posição ficou o filme Interestelar, o filme clássico aí do Christopher Nolan, conseguiu fazer mais de 4 milhões de dólares em um relançamento, o que claramente mostra que muita gente ainda tem interesse nesse filme, que o filme ainda é extremamente relevante. E agora, falando a respeito da bilheteria do Brasil, no final de semana passado, porque demora um pouco para a atualização ser feita, Moana 2 abriu com 45 milhões de dólares, uma bilheteria sensacional. Ainda Estou Aqui continuou muito bem, fez mais 5,8 milhões. Depois o filme Gladiador 2 fez 4,4 milhões, Wicked fez 4 milhões e Venom 3 fez 620 mil dólares. E outros filmes que continuam ali, trazendo algum dinheiro nas bilheterias, Bonhoeffer, que é o assassino, padre assassino tal, fez 11,2 milhões, chegou, na verdade, a 11,2 milhões, aqui o quadrinho dos filmes da Angel Studios. O Venom 3 trouxe também mais algum dinheiro, chegou a 472 milhões de dólares, desse universo do Homem-Aranha sem Homem-Aranha, A gente tem o primeiro Venom com 856, o segundo com 506, depois Morbius com 167 e Madame Teia com 100,2 milhões. E o filme The Best Christmas Pageant Ever chegou a 34 milhões, com um orçamento de 10 milhões, que é um resultado muito bom para Kingdom Story Company, que é mais um desses estúdios que está focando as suas forças, digamos assim, em trazer conteúdo religioso. Então, como de costume, para terminar o vídeo, terminar o Clube da Bilheteria, a gente tem Divertidamente 2 no topo da liderança do mercado norte-americano com 652 milhões, Deadpool e Wolverine com 636, Meu Malvado Favorito 4 com 361, Wicked entrando na lista com 320 e Moana 2 também na lista com 300 milhões. Então, 2 novas entradas nessa semana. E no top 5 mundial, a gente vê também Moana 2 entrando na lista, Divertidamente 2 com 1,698 bilhão, Deadpool e Wolverine com 1,3, Meu Malvado Favorito 4 com 966, Duna Parte 2 com 709 e Moana 2 com 600 milhões de dólares. Então ele derrubou Godzilla vs Kong, que fazia tempo que estava nessa lista, e agora o top 5 tem 3 filmes da Disney.
Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, né? Espero que as complicações aí no decorrer do vídeo que me impediram de gravar um vídeo normal, né? Um vídeo convencional aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu tentei fazer o meu melhor aqui, considerando as condições, né? E considerando que eu não tenho exatamente um lugar para gravar. Eu até procurei aqui uma iluminação boa, mas falei, deixa eu fazer aqui da forma mais simples, né? Que menos vai me trazer trabalho. Então, como sempre, digam aqui nos comentários o que vocês acharam, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.